junto com a Daniele e com a Suzane, trocando, fazendo umas trocas de informações, de conhecimento, conhecendo um pouquinho sobre a história de cada uma. E a Dani hoje vai trazer umas pérolas para a gente poder conhecer sobre o aconselhamento biográfico, que eu também participei dessa experiência que está sendo assim fantástico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Dani, sobre o seu trabalho, a sua experiência, como é que está sendo e o que você está colocando isso de serviço para a humanidade mesmo, em busca do autoconhecimento, que é o que você, Suzane, também está fazendo um projeto, né? De qualidade de vida, de autoconhecimento. Então, nós vamos fazer uma troca aqui entre nós três, né? Para poder conhecer um pouquinho. Então, primeiro, obrigada, Lígia, por essa oportunidade. Eu acho que isso é tão importante, né? Por todos esses projetos e trabalhos que a gente está fazendo. Acho que o mundo está precisando, né? E, então, o aconselhamento biográfico, ele é uma potente ferramenta de autoconhecimento, é bastante recente, nova. Ele vem funcionando também de forma muito terapêutica. É você que passou por isso, pode até comentar um pouquinho depois da tua experiência, né? E assim, ele é estruturado dentro da antroposofia, então, a partir disso, a gente entende que a vida é dividida em fases, né, a cada 7 anos, são fases de desenvolvimento. A partir do momento que a gente faz a revisita da história de vida da pessoa, a gente consegue ressignificar sentimentos, consegue organizar os fatos, consegue ter uma visão panorâmica da vida que muitas vezes a gente não tem, porque a gente vivencia as situações de formas pontuais, né? Então, os fatos acontecem e você absorve a informação, absorve o sentimento daquele fato, mas a gente não tem oportunidade de conseguir ver isso de uma forma panorâmica, ou seja, conectando esses fatos. Então, assim, é uma forma muito interessante de se conhecer e de entender a sua própria história, de entender o que te trouxe até aqui. Né? Isso eu posso falar, né, pela minha experiência, porque eu fiz esse trabalho com a Dani e esse trabalho foi um grande despertar para mim. Porque, como nós falamos agora há pouco, Suzane, a gente vai olhando sempre pelo lado ruim, negativo da vida, mas a gente não faz tem um entendimento que teve um sentido, que é o que você fez e você me mostrou, né? Então eu sempre olhei como com vergonha ou com algo ruim ou sofrimento. E esse trabalho que a Dani fez comigo veio revelar e mostrar o porquê que eu tô aqui hoje, né? Então teve uma história que eu tive que passar por uma vida toda e a Dani deu o prazer de poder conhecer a minha história. Então, que nós vamos lançar um livro esse ano. Já estamos finalizando esse livro, porque a Dani falou para mim, eu falei assim, você tem que levar isso para as mulheres, porque as mulheres precisam ter essa resiliência e essa força. Está vindo num momento muito importante, né? Sim. Porque eu acho que nós estamos numa fase que a mulher ela está tendo uma outra visão da vida, a gente está querendo se conhecer muito mais, né? Entender o nosso poder, o quanto a gente influencia a vida das pessoas. E assim, eu não conhecia o trabalho da Dani e quando ela me falou, eu já achei super interessante, porque nós temos muitas oportunidades de conseguir se enxergar de uma forma diferente, né? E essa proposta dessa autobiografia é algo que a gente até tinha comentado, nós sempre estamos pontuando a parte ruim da nossa vida, porque são realmente onde tem os traumas, tem toda essa parte envolvida. Mas e o lado bom, né? E eu queria até te perguntar, porque fiquei interessada, confesso, mas essa é sempre o meu ponto de vista diante da minha história, é isso? Sim. Então, isso é muito interessante, porque esse processo ele não tem julgamento. Então, acho que essa é uma das partes essenciais e que eu tenho aprendido muito com esse não julgamento, né? Porque a gente não vai julgar a história da pessoa. Então, a gente vai olhar sob a perspectiva que ela traz, né? A história dela. Ela pode trazer informações de outras pessoas, dos pais, dos tios, dos avós, para complementar, né? Principalmente no período que ela não lembra. Mas, assim, é a perspectiva dela que a gente traz. E estou me emocionando, Elisa. Te vendo, estou me emocionando. Então, assim, é a perspectiva dela
que nós vamos trabalhar. E nós trabalhamos tanto com a parte da narrativa da história, ou seja, ela fala a sua história, como a gente trabalha com os desenhos. Ou seja, ela traz também uma outra forma de manifestar aquele período, através da aquarela, principalmente. Então, só na fala, nas lembranças. Por que a gente trabalha com aquarela? Porque é o momento em que a gente dá espaço para o sentir se manifestar. Né? Enquanto a gente está na narrativa, o racional está muito presente. Né? Então, a imagem traz esse espaço para a gente olhar um pouco como que está esse sentir. Né? Pode falar. Não, pode falar. Não pode perguntar. Eu ia perguntar, até que você falou que é tudo dividido a cada 7 anos, né? Isso. E eu já cheguei a fazer até algumas terapias onde eles falavam como se fosse alguma regressão. Assim, eu não tenho conhecimento disso, eu estou aqui como uma pessoa curiosa. Sim, mesmo. Claro. E às vezes eles queriam datar situações que teriam acontecido, vamos supor, quando você tinha 6 anos de idade. E entra essa parte, ou é só a minha visão? Por exemplo, dificilmente a gente tem uma lembrança da nossa infância, né? Uma lembrança que realmente é algo minucioso, com detalhes. Como que acontece nessas primeiras etapas? Sim. Então, é bem interessante essa pergunta. Eu tive uma cliente que a gente trabalha primeiro, a gente trabalha com as memórias da pessoa. Então, a gente não entra em vida passada, a gente não entra vamos dizer assim, informações que não sejam trazidas pela pessoa. O que eu vejo que acontece? Tem uma das minhas clientes que ela disse para mim, eu não lembro de nada da minha infância. Eu não recordo de nada, então acho que não vamos conseguir trabalhar com nada. E eu falei, vamos trabalhar com o que você trouxer, nem que seja um pouquinho. E foi tão interessante, porque assim, apesar dela não lembrar de muitos fatos, ela ficou muito mexida, extremamente mexida. Então, um pouquinho que ela trouxe, assim, vamos dizer assim, racionalmente falando, ela estava trazendo só aquilo. Mas é claro que animicamente falando, ou seja, a alma dela carrega as emoções ou impressões daquele período. E aí, isso mexeu, é um trabalho muito sutil. Então, se eu te falar de técnica, de ferramenta, ele é muito simples. Só que existe todo um campo que se abre a partir do momento em que você acessa a sua história, né, Elisa? Você está vivenciando isso, né? A hora que a gente entra na história, você abre um campo de memórias, de emoções que elas começam a vir à tona. Você acessa o inconsciente. Aí ele entra junto com a psicanálise, com a psique. Isso que eu ia te perguntar. Né? Então ele entra nesse campo, na psique, e começa a vir as memórias. Quando você deleta, porque o que o inconsciente faz? Ele deleta para você não sofrer. Para aquilo não ficar reverberando na sua vida. Então, quando a cliente dela chega falando, não lembro nada do meu passado, ele deletou para que ela não sofra. Então, conforme ela vai fazendo o trabalho e ela vai falando, esse inconsciente vai abrindo e vai trazendo, às vezes, em uma palavra, em um desenho, uma forma, uma emoção, aquilo que ficou represado. É como se você tirasse o tampão. Você tirou o tampão e daí começa a vir. Nossa, eu lembrei de tal coisa. Eu lembrei de... E aí a Dani consegue fazer esse trabalho. Como nós estamos fazendo esse fechamento do livro, ela vai fazendo as correções e vai mandando para mim. Automaticamente eu estou lembrando de tudo. E está vindo. Eu estou trazendo um filminho. E já estou aumentando cada vez mais aquilo. Por quê? Porque ela mexeu naquele muito sutil, né? Porque é um trabalho assim que ela é muito neutra. Isso que eu ia perguntar, né? Sem julgamento. A sua posição diante de tudo isso, Dani, ela vem apenas como uma forma de você passar para um papel a percepção que você está vendo, né? Da visão dela, ou você também coloca alguns pontos que você acha relevante? Então, um dos objetivos desse trabalho, quando ele surgiu, era que cada um de nós se torne consciente de si mesmo. Tome consciência de quem é e se aproprie da própria vida. Né? Então, a ideia é que a pessoa seja muito ativa no processo. Não que a gente fique diferente de um processo terapêutico, que o cliente está muito adoecido psiquicamente, que o terapeuta precisa estar dando suporte. Então, até essa é uma das, vamos dizer assim,
uma das premissas para fazer esse trabalho. A pessoa tem que estar um nível de saúde mental e psíquica, que ela tenha condições de estar consciente durante o processo, né? Normalmente, eu percebo que tem alguns tipos de terapia que é como se você abrisse uma porta, mas você tem que saber fechar essa porta no momento necessário, né? Sim. E você acha que aliar o seu trabalho a essa parte, então, da terapia, da psicanálise, não sei o que seria exatamente, ela é importante? É muito possível, é muito possível. Porque são técnicas diferentes, né? E elas às vezes não se competem, elas se agregam. Não. Eu acho que, na minha opinião, né, o trabalho do aconselhamento biográfico ele pode ser associado com outras terapias. Porque você vai... a gente está... Inclusive, tinha um cliente meu que, às vezes, a gente entrava numa questão e ele dizia, vou levar isso para terapia. Porque vai pegando pontos, realmente, né? Porque a gente está fazendo... porque a gente está fazendo um processo... Porque, assim, o panorama biográfico é uma parte do aconselhamento biográfico, né? Então, assim, o panorama em si, a gente não está trabalhando os temas. Depois a gente pode vir a trabalhar os temas. Na tua vida surgiram esses temas. A pessoa vai perceber os temas de vida dela. Que isso fica muito evidente. E aí fala, quer trabalhar sobre esses temas? Depois a gente pode aprofundar esses temas. E a gente faz a parte do aconselhamento focando nesses temas de vida. Então, assim... Mas tem mais uma questão que você tinha me perguntado, que eu acho que eu não fechei a pergunta. Antes, na pergunta anterior. Vamos caminhando, de qualquer coisa, a gente volta. Eu vi que você ia falar e eu pensei, meu Deus, eu não posso perder a oportunidade de essa pergunta. Mas é que eu tô achando realmente muito interessante. E por ser algo novo, eu tô assim... já querendo... Super bem-vinda. Marcar um horário. Marcar um horário. Ver como que está sendo a minha visão diante da minha vida. Porque eu tenho certeza que quando a Liz e vocês publicarem o livro dela, o principal objetivo é até mostrar as fragilidades das pessoas. Porque isso é algo que a gente tem que falar. A vida de ninguém é perfeita. E a gente tem essa percepção, até porque hoje em dia tudo é Instagram, que é o corpo perfeito, a casa dos sonhos. E não, a gente vive num mundo cheio de problemas, onde todo momento você está ali com alguma coisa na sua cabeça. Né? Então, é um mundo idealizado, né? Nossa. É um mundo idealizado que fica só no campo mental. Muitas comparações, mas a gente tem como parâmetro as comparações com pessoas que não são da nossa realidade. Né? Então, acho que contar histórias e ter a nossa história como realmente esse é o meu livro. Essa é a minha vida, essa é a minha vida. Essa é a minha história. É algo muito incrível. Deixa eu contar para vocês não sei se vocês assistiram a entrevista da Viola Davis com a Oprah. Hoje até eu tive acesso, eu já assisti e hoje eu tive acesso a essa informação e eu achei que ela encaixa muito bem no que a gente está falando. Então, ela publicou um livro autobiográfico, né, essa atriz, e ela comenta no momento da entrevista que, apesar de ela estar numa carreira de sucesso, no ápice da sua carreira, ela ainda estava numa crise existencial. Ela vem de uma infância, ela é uma negra, né, uma mulher negra, vem de uma infância muito pobre, muito difícil e sofreu muito racismo. E ela fala que, apesar de estar, né, no auge da carreira, ela ainda estava numa crise, porque ainda ela foi aquela menina que sofria aqueles abusos, vamos dizer assim, né? Aquele preconceito, ainda estava muito viva dentro dela. Ela falou que ela só conseguiu ressignificar quando ela revisitou a história dela e publicou o livro. Então você veja o poder que tem você revisitar a sua história e ressignificar. É como se, eu ouvindo isso, né? Eu falei, é como se você desse voz, né, para aquela menina que ficou lá atrás e que estava sofrendo. Isso que você está falando, Dani, porque como a gente está fazendo a revisão do livro por capítulos, né, eu carreguei uma memória dessa, né, pela entrevista que ela escutou, que eu era uma pessoa preconceituosa e racista. E quando nós fizemos esse trabalho biográfico, eu comecei a ver que eu carregava isso do meu sistema, do meu pai, da minha mãe, né? Um racismo, um preconceito muito grande. E isso me doeu muito quando eu percebi que eu carreguei durante toda uma vida algo que não era meu, porque eu nunca fui assim.
né? Pelo contrário, eu tenho excesso de empatia. Agora eu conheço, agora eu sei que eu tenho, depois que eu fiz esse trabalho com a Dani. Eu recomendo para todas as pessoas. Eu acho que se você quer se conhecer, faz um trabalho com a Dani. E eu achei muito interessante mesmo, porque é realmente a gente ter uma visão muito diferente da nossa vida, né? A gente se for como protagonista da nossa vida, mesmo diante de tantos momentos difíceis que a gente passa. Porque vai ter a situação que a gente chorou, que a gente sofreu, que a gente se arrepende, né? Sim. Principalmente. Mas é ver a evolução que tudo isso faz na nossa vida. E como se conectam os fatos, porque eu acho que normalmente, principalmente as situações traumáticas, né, ou dolorosas, é como se a gente ficasse preso naquela memória. E aí esquece tantas outras positivas ou tantas outras em que você demonstrou suas virtudes. Então, uma coisa, o biográfico ele é muito único e individual, porque cada pessoa é única. Mas o que eu vejo, assim, de muito comum aparecer nas histórias é que muitos não reconhecem as suas virtudes. Várias vezes eu vi, nossa, eu fiz isso, nossa, é verdade, sabe, assim, eu vi várias pessoas assumirem a sua potencialidade, né, você trouxe essa coisa da valorização da mulher ou da pessoa, mas assim, a hora que ela enxerga nos fatos da vida dela, ela atuando daquela forma, não tem como ela negar. É diferente de eu dizer, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa assada. Ela enxerga que ela foi assim ou foi assada, né? Então, isso é algo assim muito, assim que aparece bastante, a valorização das suas virtudes. E outra também é muito comum é a ressignificação da família de origem. Muitas vezes as pessoas trazem dores, né? Sentimentos de rejeição, ou enfim, dores em relação à família de origem. E revisitando, ela ressignifica, porque ela enxerga também de outro olhar. Porque você não está mais... Quando você revisita a sua infância, por exemplo, você não é mais a criança, né? Você está em outra posição. Então, é como se você olhasse, de fato, de outra posição, de uma forma panorâmica. Você muda a percepção. Isso. Você muda a percepção. E você traz um novo olhar para aquilo, né? Então, você vê a dor daquela criança, daquela memória, né, infantil que você traz, que hoje chamam de criança interior, né? Então, são as nossas memórias infantilizadas que estão dentro de nós. E você começa agora a tomar o teu lugar de adulto, de responsável por isso, né? E você não olha mais com julgamento ou crítica, porque a gente culpa, ou nós falamos agora há pouco sobre culpar o outro, passar a responsabilidade para o outro. Não, você começa a olhar para você como teu protagonista. Eu sou protagonista da minha história, eu sou responsável, agora eu tomo as decisões. Então é fantástico esse trabalho da Dani. E até aliar justamente com essa parte que você falou, que a gente tem que estar num estado mental consciente, né? Porque eu acredito que em algumas situações, não sei se é assim, mas a gente acaba criando uma versão nossa que não é real. Sim. Né? Então, até a associação de outras terapias, para que realmente tenha esse conhecimento e esse autoconhecimento para ter a visão real da sua biografia, da sua vida, né? Sim, exatamente. E você sabe que outra coisa bacana é assim, né? A gente começa a fazer sentido. A vida começa a fazer sentido. Eu acho que isso também é algo assim maravilhoso. Porque, por exemplo, a Liz, né? Ela chegou aqui e ela partiu daqui. E ela entende, a gente estava falando muito disso, né? Todo esse contexto de infância não foi ao acaso. Porque a partir dessas experiências de infância que ela teve, ou que cada um de nós temos, é que a gente chama de determinação kármica, né? É que vai determinar, muitas vezes, o caminho que a pessoa vai escolher. Ou o objetivo de vida, né? As dores que eu senti, como tem o termo Ikigai, né? Às vezes as dores que eu senti vai virar meu propósito de vida, eu quero sanar essa dor e depois levo isso para o mundo, né? Levo essa experiência para o mundo. Então a gente entende que aquela experiência não foi ao acaso. Então, o biográfico traz muito isso. É muito legal, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem muito hábito de dizer na nossa vida, quando a gente quer
trazer um momento de aconchego para a pessoa, isso tem um porquê. Você não vai entender agora, você vai entender lá na frente. E eu acho que diante dessa situação, você coloca numa ordem cronológica e você entende que às vezes aquele momento que você achou que você não iria superar, que foi o pior dia da sua vida, você entende lá na frente que não. Sim. Que ele precisou acontecer para que hoje você tenha a vida que você tem. Isso fica claro, né, no biográfico. Outra coisa que aparece também, assim como nós somos únicos e cada vida é única, nós também participamos de um coletivo, nós somos parte da natureza. Então, existem, assim como temos leis físicas, também tem as leis biográficas. Isso a gente olha na biografia. O que é isso? São impulsos em determinadas idades que todos nós tendemos a passar por isso. Eu digo que é um empurrãozinho do cosmos, para que em alguns momentos da vida a gente tenda a fazer algum movimento, se reconecte com aquilo que você veio fazer no mundo, se reconecte com o teu propósito, com a tua essência, com aquilo que você trouxe de valor. Então, em determinadas idades, todos nós passamos por alguns impulsos. E Dani, normalmente quantas sessões são necessárias para você? Existe uma média para você chegar nesse ponto de ter essa... Sim, como a gente trabalha com uma sessão por setênio, então depende da idade da pessoa, né? Quanto mais idade, mais setênios a serem vistos, então é um pouquinho mais de tempo. Mas é mais ou menos essa média, é uma sessão por setênio. E é um processo rápido, então. É rápido, mas eu acho que quando você vai relendo, você vai colocando muitos detalhes que você vai lembrando, né? Se virou um livro, né, gente? Espero que não seja um livro de um capítulo, que tem muita coisa que acontece. Não, mas virou um livro porque a Dani, pela minha história de vida, minha biografia, a Dani me propôs que nós devíamos levar isso para o mundo. Pela sua história. Pela minha história, né? Não dá para dar muito spoiler, né? Você leia esse projeto, já estou curiosa. Porque assim, as pessoas, como você falou agora há pouco, as pessoas idealizam, né? Então o terapeuta é santo, o padre é santo. Não, nós somos humanos e nós passamos por um processo de experiência de vida para que você possa se transformar ou acessar aquilo que você precisa cumprir aqui. Né, como missão, como propósito. Tem alguns que só passeiam pela vida. Né? O meu caso não foi isso, né, Dani? O meu foi, desde o primeiro momento, uma luta pela vida. E eu continuei lutando. Hoje eu não quero mais lutar, hoje eu quero viver, eu quero ser feliz. E eu consegui ter essa consciência com o trabalho que a Dani fez comigo. A ideia é a gente trazer tanto um exemplo de vida, como o processo do aconselhamento biográfico, como que ele aconteceu para ela, entendeu? Então, a gente traz as análises, né? A gente traz durante cada capítulo, que é um setênio, nós trazemos a análise da análise biográfica da história dela. Então, a gente tem esses dois propósitos, né? Levar para o mundo o trabalho novo e levar para o mundo a história da Lisa. E essa é uma maneira de motivar e de incentivar as pessoas ao autoconhecimento. Né? Porque a partir deste livro, as pessoas vão perceber de que não existe certo ou errado, mas existe uma história. E essa história ela tem que ser conhecida. Né? Ela tem que ser mostrada de uma forma muito natural. Que eu acho que é isso que vem, né? Esse panorama biográfico que existe uma história que cada um traz a sua e algo que eu achei muito importante é porque quando a gente fala de autoconhecimento, muita gente não gosta de ser questionado, né? Então, às vezes você fala de uma terapia, a pessoa fala, mas eu não gosto que a pessoa pergunte da minha vida. E eu acho que abrindo mais ainda esse leque onde você entra, você está dando a oportunidade de só a pessoa contar a sua versão da história. Sem com que haja questionamentos que vão fazer, às vezes, ela ficar pensando, mas por que eu fiz isso? E ela vai ter esse questionamento, na verdade, mas para ela.
né? Sem Sim. às vezes expor. Então, é mais uma forma de se conhecer. Eu achei muito interessante. E eu sempre trago assim, não por que aconteceu, porque a gente não vai questionar a vida da pessoa, né? O porquê que ela fez, ó, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Os fatos aconteceram, os fatos já foram. Nós vamos olhar o que a partir disso se desencadeou na vida dessa pessoa, quais foram os obstáculos que ela enfrentou, quais foram as superações que ela teve, para que tudo isso aconteceu, então, para desenvolver o que, para acontecer o que, para fazer o que. Então, por isso que a gente não olha certo ou errado, a gente olha os fatos e as consequências. E aí a gente deixa isso de forma mais clara, para que o protagonista da história entenda até mesmo esse fio que ele percorreu, desde o início da sua vida até o momento presente, se aproprie dele. Então, assim, eu vejo o que me encanta sempre ao final de um processo desse, eu vejo as pessoas, assim, muito mais apropriadas de si. E isso me deixa, assim, sabe, uma alegria. Não, porque... dá pra sentir a sua emoção só de falar. É que não dá, a câmera não mostra tão bem. Mas em alguns momentos o olho dela brilha. Brilha! Não é? A emoção vem, né? Você vê que é genuíno, né? Isso é Ikigai, ela encontrou o propósito de vida dela, ela encontrou a razão de ser, porque a Dani também tem uma história muito bonita. Ela deixou a arquitetura, e ela já tinha a carreira dela formada, um nome formado dentro, né, dessa área, era conhecida nessa área, para poder se dedicar a isso, ao desenvolvimento humano. Muita coragem. Mas é uma coragem que você com certeza fez a sua autobiografia para perceber que aqui é o seu lugar hoje em dia. Eu acho que é interessante, sempre busquei o meu lugar, né? E aí é um pouco disso. E a minha busca virou aquilo que eu trago para o mundo também. Então, de alguma forma, me proporcionando para as pessoas encontrarem os seus lugares através da sua biografia, né? Da sua revisita à história de vida. E a gente precisa tanto disso, né, gente? Hoje em dia, principalmente, eu acho que a gente está numa geração, não sei se essa seria a palavra, mas é tudo tão acelerado, tudo tão... Sim. Que ter esse momento para falar, essa sou eu. E o restante são pessoas importantes na minha vida, mas hoje eu estou no centro da minha vida, eu estou no controle dessa história, né? Sim. Tem uma história linda para ser contada. E é bem isso, as pessoas se sentirem valorizadas e ver que a sua vida tem sentido, né? Toda a história tem sentido. Nossa, que legal, Dani. Adorei. Que bom, obrigada. Terminando essa filmagem, Adorei. com certeza já vou agendar o meu horário ali. Eu já quero descobrir quem é a Suzane. Às vezes eu tô me escondendo, né? Sim. Ou carregando coisas que não são suas. Né? Porque a gente minha terapeuta falou isso. É que a gente vai afirmando coisas, e às vezes nós estamos afirmando uma coisa que não é nossa. E quando você faz esse trabalho que a Dani faz, que é muito legal, você começa a entender que muitas coisas você não precisa mais carregar. Você pode tomar o teu lugar no mundo, na vida, e fazer aquilo para que você veio. Tomar a sua vida nas mãos. Tomar a sua vida nas mãos. Como diz a minha terapeuta, Lizzie, pegar o cabidinho que não é seu e tirar ele, e parar de colocar os casacos. Isso mesmo, isso. Só coloca o que é seu ali. É só o que é meu, realmente. Mas adorei. Obrigada. Muito legal. Foi muito legal Eu esse também, bate-papo, né? Adorei. Sou muito grata, Dani, pela oportunidade de poder abrir o livro da minha vida para você e poder hoje trazer também para o mundo, porque durante muito tempo eu tive vergonha da minha história e hoje eu tenho muito orgulho da minha história. Então, isso foi a ressignificação. E estou me descobrindo ainda, porque não tem Não acabou, né? Nossa, você ainda tem muitas 7 fases pela frente, tá? Eu espero que esse livro seja muito longo. Muitas 7 fases. Mas foi um trabalho que a Dani me trouxe como algo muito valoroso. Quando eu topei, foi assim, nossa, alguém olhou para mim, né? Isso. E foi isso que me trouxe essa força de realmente poder olhar para a minha história e olhar para a história de outras mulheres que elas não têm voz. Elas entram dentro de um lugar e elas se calam e o mundo não sabe que elas sofrem, né?
E eu fiz isso. E hoje eu posso falar sobre, porque eu tenho experiência. Né? Parabéns pela sua coragem, Sim, Dani. muita Parabéns coragem. também por colocar tanta emoção no seu trabalho. Ser um trabalho humanizado, realmente. Porque a gente precisa disso, né? E você dá essa força para que a gente tenha voz, né? Parabéns. Obrigada. Verdade. Adorei, gente.